Bem, no horário de Brasília, são exatamente 11 horas e 6 minutos. Bom, iniciamos, portanto, essa segunda fase da disciplina, Linguagem de Argumentação Jurídica, o calendário da gloriosa UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, vai até o dia 29 desse mês, que significa dizer que temos 3 encontros, o de hoje e mais 2. Então, vou tratar aqui do conteúdo que será lecionado nessa segunda fase e fazer uma proposta para a segunda avaliação, uma proposta de forma da segunda avaliação, digamos assim. Bom, com relação ao conteúdo, já vou colocar aqui, é o que veremos, portanto, nessa segunda etapa. E pronto. Vai aqui no chat do plano de aula que vocês têm, cada um de vocês tem uma cópia do plano de aula que vocês têm. Essa segunda fase, como nos referimos lá atrás, ela se dará na forma de um embate que nós faremos aqui com os autores. De um lado, os autores da filosofia dos valores, do outro lado, os autores das teorias da comunicação. E nessa segunda fase, nós veremos, de um lado, portanto, estarão Ronald Dworkin, Robert Alex e Chaim Perryman, com as suas teorias da argumentação jurídica. E do outro lado, o professor Niklas Luhmann, porque hoje nós concluiremos, portanto, os estudos acerca do capítulo 8 do seu livro de 1994, denominado de Das Recht der Gesellschaft, o direito da sociedade, e depois Tobias Barreto e Rafael de Jorge. Então, do lado de cá, nós teremos 3 autores, Niklas Luhmann, Tobias Barreto e Rafael de Jorge. Do outro lado, nós teremos Ronald Dworkin, Robert Alex e Chaim Perryman. Então, são autores da filosofia dos valores no embate entre o que seja o processo comunicativo e a argumentação jurídica com esses outros autores. Então, esse será o conteúdo que nós veremos. Não exigirei leitura de textos, mas encaminharei para vocês textos de Robert Alex, texto de Ronald Dworkin e texto de Chaim Perryman. Mas para as suas pesquisas, as suas leituras habituais, enfim, para a sua rotina dos estudos jurídicos, mas não exigirei a leitura, para a avaliação que eu me refiro, né? E já lá você já tem texto de Rafael de Jorge, de Niklas Luhmann, e talvez envie um texto de Tobias Barreto, de 1880, que é sobre a sua argumentação acerca da formulação do conceito de direito na Escola do Recife. Muito bem. Esse será o conteúdo, portanto. E hoje nós partiremos do capítulo 8, que vocês fizeram a leitura, que nós iniciamos, ou não iniciamos? Já iniciamos a análise do texto de Luhmann, do capítulo 8? Já, professor. Tá, né? Então, hoje a gente conclui e caminhamos avante. Ou como diz o italiano, andiamo tutti avanti. Professor, licença. Então, o assunto da prova será Niklas Luhmann, Rafael e Tobias? Não, serão todos aqui. O que o senhor falou, já entendi. Que está no chat. Todos os autores que estão no chat. Sobre as aulas que lecionarei aqui hoje, na próxima e na próxima. Certo? Certo. E agora vou propor a forma da segunda avaliação. Como dizia um antigo professor meu lá do Largo de São Francisco, todo esforço merece ser recompensado, dizia esse professor, com o qual estou de pleno acordo. Vou propor que a segunda avaliação seja você enviar um vídeo de até 4 minutos, e o critério é objetivo, até 4 minutos. O vídeo pode ter 2 minutos, pode ter 3 minutos, pode ter 3 minutos e 50, pode ter 3 minutos e 59 segundos, pode ter 4 minutos. Mas se tiver 4 minutos e 1 segundo, eu não vou assistir o vídeo, porque o critério é objetivo. Qual sentido? Quando você for profissional do direito, que estiver lá na sua rotina, seja como advogado, como promotor, ou outro personagem do direito,
Quando você tiver um prazo a cumprir, vai ter que cumprir o prazo naquele prazo. Se passar 1 hora do prazo, acabou, não há mais por que cumprir a função. Exemplo, quando o juiz prolata uma decisão judicial, digamos que ele prolatou uma decisão judicial condenatória, e você é o advogado de defesa, então você vai recorrer dessa decisão. Você vai apelar dessa decisão, porque você não quer o seu cliente na cadeia. Então, você vai apelar para o Tribunal de Justiça, para 3 desembargadores, e um deles será o relator da apelação que você vai impetrar como recurso. Então, você tem 5 dias para impetrar esse recurso. 5 dias para distribuir no Tribunal de Justiça o recurso de apelação. Se você distribuir no 6º dia, quando chegar no relator, ele nem vai ler o seu recurso, porque ele vai olhar que o recurso foi apresentado no 6º dia. Ele só vai dar um despacho dizendo assim, recurso intempestivo, ponto. Ele não vai ler. E seu cliente vai direto para a cadeia, porque aí a sentença vai ter transitado em julgado. Não tenha dúvida sobre isso. É sobre esse critério objetivo que eu estou me referindo. O vídeo tem que ter até 4 minutos. Se tiver mais, não vou assistir o vídeo. Pode enviar o vídeo até o dia 28, até a 0 hora do dia 28, até a meia-noite do dia 28, que é um sábado, até 0 hora do sábado, dia 28. E o vídeo será sobre um desses conteúdos aqui que nós veremos hoje, próximo encontro, e no outro encontro, no qual se finalizará essa disciplina. Para além desse conteúdo, vou fazer 2 sugestões que me parecem extremamente interessantes. Exatamente. Fica a escolha de cada um. Aquilo que interpretar aqui. Vou falar sobre a teoria da argumentação de Ronald Dworkin. Vou falar sobre a de Robert Alexy. Vou falar sobre a de Chaim Perryman. Não, vou falar sobre o capítulo 8 de Luhmann. Ou vou falar sobre Tobias Barreto, etc. Nesse sentido. Ou vou falar sobre a teoria da argumentação jurídica de Rafael de Jorge, que nós veremos aqui em seguida. Enfim, nesse sentido. Para além disso, vou fazer 2 indicações que vou colocar agora no chat de vocês. Quer dizer, no chat nosso também faz parte. Vou colocar aqui. Fiz computador agora mesmo. Era a hora para você não funcionar. Pense numa hora boa que você escolheu para não funcionar. Obrigado. Muito bem. Vamos lá. Para além do conteúdo, faço a sugestão de que possam assistir esses 2 filmes e, se entenderem que é interessante, podem fazer o vídeo com base nesses 2 filmes. E vou explicar. Quem optar por assistir o filme e gravar o vídeo fazendo uma interpretação desse filme, o primeiro é Slappers, A Vingança Adormecida. Vai fazer o vídeo, vai gravar o vídeo, construindo um discurso sobre verdade no direito, à luz da verdade que é construída para o direito no filme. Não quero interpretação. O filme se trata disso, disso. Não. Não quero saber disso, não. E nem, Brad Pitt exerce o papel de promotor de justiça. Kevin Bacon é o segurança do reformatório. Não. Eu assisti o filme, eu não sou cego, eu sei o que é que está no filme. Eu quero saber, você assistiu o filme, qual é a verdade construída para o direito nesse filme. Não quero o nome de personagem, não quero saber quem é que exerce função tal no filme. Não quero saber disso. Você assistiu o filme. Esse filme ele constrói uma verdade através do direito. Qual é essa verdade que o direito apresenta nesse filme? É isso que eu quero saber. No outro, Green Book, o guia, o discurso tem que ser construído sobre o que é que o filme retrata de sociedade, direito e justiça. À luz do que nós vimos aqui nos nossos encontros, nesse filme, Green Book, qual é a ideia que esse filme passa de sociedade, direito e justiça. E aí você grava um vídeo em 4 minutos. Não nos esquecendo que ambos os filmes tratam-se de histórias reais. Repito, ambos os filmes tratam
de histórias reais, não são ficções. Foram histórias acontecidas nos Estados Unidos da América do Norte. E histórias acontecidas recentemente, ou seja, no século XX, na segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Portanto, nós estamos tratando de um modelo de sociedade, de um modelo de direito que aconteceu recentemente na sociologia americana. Na sociologia americana. Então, quem decidir pelos filmes tem que construir o discurso à luz do que está aí. O primeiro, no que se refere a slappers, é construir um discurso sobre a verdade no direito produzida no filme. O filme é totalmente voltado para a ideia de verdade e para a ideia do direito. Qual foi a verdade que o direito construiu ali no filme? E no outro, é um personagem histórico da música americana, da música negra americana, que percorre o país inteiro, não vou dar spoiler aqui, mas tem gente que já assistiu o filme, percorre o país inteiro com uma finalidade e vive momentos singulares na sua vida. E esses momentos estão relacionados à ideia de sociedade americana, esses momentos estão relacionados à ideia de qual é o papel do direito nesse modelo de sociedade, e para nós aqui, e para aqueles, e aqui a mensagem é clara, principalmente para aqueles no direito que acham que o direito é um instrumento de construir justiça, qual foi a justiça que nós vimos nesse filme, que é uma história real? O que é justiça em Green Book, que retrata, portanto, a película americana, né? Luciano Souza. Já que o professor está falando sobre avaliação, quando será a reposição que aqueles que foram... Quando tiver uma oportunidade, Luciano, né? Assim que tiver uma oportunidade, faremos a reposição, né? Já que tinha um dia marcado para a prova e não foi possível fazer no dia marcado, aguarda-se até a data que for possível para fazer a reposição. Foi o ganhador, se eu não me engano. Exatamente. Dúvidas sobre o processo de avaliação ou querem colocar outra sugestão para o processo de avaliação? Zero a 10. Sim. Muito bem. Então, vem a segunda parte. Como eu disse, um antigo professor meu do Largo São Francisco dizia sempre isso. Todo esforço será recompensado. Então, é o seguinte. Assistirei ao vídeo de todos. Lembre-se, o critério é objetivo. Até 4 minutos. Selecionarei 5 dos vídeos para postar no canal do YouTube do NUPOD-JUS, do Núcleo para Pesquisa dos Observadores do Direito, que coordenamos, que é um grupo de pesquisa registrado na plataforma do CNPq. Então, os 5 vídeos que eu entenderem que são os vídeos mais desenvoltos, mais espontâneos, mais profundos, mais complexos, né, com a produção cinematográfica americana de Hollywood, etc. e tal, esses 5 vídeos irão para a plataforma do YouTube, para o canal do YouTube do NUPOD-JUS. Mais ainda, premiarei esses 5 vídeos. Encaminharei para você 2 livros jurídicos e uma cerveja artesanal, se você beber. Se você preferir que não seja uma cerveja, e sim uma cachaça da Paraíba, tipo Triunfo, Serra Limpa, Areia Preta, alguma coisa dessa, encaminharei 2 livros jurídicos para você e uma garrafa de cachaça. E para quem não bebe nem cerveja nem cachaça, encaminhe os livros e 1 litro daqueles sucos da Ades de soja com morango. Seleciona aqui no supermercado, né, e compra um suco daquele de soja com morango e envio para você com os livros jurídicos. Enfim, a premiação será essa. Deixa eu ver aqui. Ou uma caixa de chocolate. Pode ser. Pronto, se você for, pode ser. Quem quiser o chocolate, avisa. Quem quiser a cerveja, avisa. Quem quiser a cachaça, avisa. Quem quiser o leite de soja com morango, avisa. Eu encaminharei junto com os 2 livros jurídicos. Perfeito? Estamos de acordo? Tudo organizado? Sim, professor. Sim. Pronto. O prazo para envio do vídeo é 28 de maio até às 0 hora.
28 de maio, até a 0 hora. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Comecemos com o capítulo 8, ou reiniciemos, portanto, os conteúdos dessa disciplina, com o capítulo 8 do livro do professor Nicholas Luhmann, O Direito da Sociedade. Maria Carolina, até quem não bebe cerveja irá tomar para comemorar. Muito bem, Maria. No capítulo 8 do livro O Direito da Sociedade de Luhmann, como já nos referimos, só recapitulando, Luhmann constrói um modelo de argumentação jurídica que ele não vai nominar de argumentação jurídica, mas sim de processo comunicativo, né, que se distingue de todo e qualquer outro texto sobre a teoria da argumentação jurídica. Portanto, os textos de Ronald Dworkin, Robert Alex, Chaim Perryman, Jürgen Habermas e tantos outros autores não são semelhantes à produção que Luhmann apresenta e, portanto, propõe para o que seja um modelo de argumentação jurídica. E ele parte logo de uma teoria do pensamento construtivista, do pensador britânico da primeira metade do século XX, o professor George Spencer Brown, quando dizia que tudo na vida tem, no mínimo, dois lados. Tudo na vida tem, no mínimo, dois lados. E para Spencer Brown, né, existia um lado bom e um lado ruim. Digo eu que, com exceção do DVD de Solange Gomes, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Porque aquele DVD só tem o lado ruim. O lado que deveria ser bom não tem nada, não toca, não tem imagem. E o lado que tem imagem e toca é uma porcaria. Então, com essa descrição de Spencer Brown, Luhmann se apropria para dizer a argumentação, ou aquilo que os autores chamam de argumentação jurídica, tem, no mínimo, dois lados. O primeiro lado dessa argumentação é de que ela não muda o texto vigente. Que, lembrem-se, para haver argumentação, que Luhmann vai chamar de processo comunicativo, para haver a argumentação é preciso haver um texto pré-existente. O texto que nós vamos pegar aqui, que vamos nos apropriar, é o artigo 121 da parte especial do Código Penal brasileiro. Ou seja, eu tenho as relações sociais, tenho as relações na teoria da sociedade, que para Luhmann, essas relações, elas são relações comunicativas, não são relações de valores, né? Como assim, eu sou uma pessoa cheia de valores, todo domingo eu vou à missa, né? E durante a semana eu passo fazendo trambique, né? Ou seja, domingo de manhã eu vou lá e o padre me dá a hóstia, né? E de segunda a sábado eu fico fazendo trambique na sociedade. Esses são os valores cristãos, em regra, que se pratica no Ocidente, né? Porque, como dizia Nietzsche, o último cristão, ou o único cristão do qual eu tenho notícia, e a última notícia que eu tenho, é que ele estava pregado numa cruz. Depois dele, o resto é só balela. É só balela. Ora, então, Luhmann vai dizer, é preciso ter um texto, um pré-texto. Então, o texto que nós vamos nos apropriar aqui é o artigo 121. Tem as relações sociais, que são relações comunicativas. Essas relações, elas, em um momento, entram em conflito. Quando elas entrarem em conflito, é preciso que tenha um texto, uma norma jurídica, que é uma das estruturas do direito, tem uma norma jurídica, que essa relação social, que é externa, esteja prevista internamente no direito. Então, aqui eu tenho dois lados do direito. O lado externo, que é a relação social, e o lado interno, que prevê essa relação social em algum momento como um conflito. Esse conflito nós vamos dar o nome, normativamente falando, de homicídio. E aí esse homicídio pode ser um homicídio simples, um homicídio privilegiado, um homicídio culposo, um homicídio qualificado, e assim por diante. Muito bem. Então, esse é o primeiro lado. A argumentação jurídica não muda a validez do texto, ou seja, do texto sobre o qual ela está argumentando. E o outro lado, a argumentação jurídica não muda a vigência do texto. O artigo 121 vai continuar em vigência. Ele vai continuar válido e em vigência. Valendo e em vigência para todos que são
imputáveis à luz da teoria do direito penal. É nesse sentido. Então, esses são os dois lados colocados por Luhmann. O que significa dizer que essa argumentação jurídica, para ser uma argumentação jurídica, segundo Luhmann, que não se chamará argumentação jurídica, mas sim processo comunicativo, essa argumentação jurídica depende da validez jurídica. Ou seja, depende de uma validez jurídica, depende sempre de um texto normativo para que ela surja como argumentação jurídica. É isso que Luhmann está dizendo. Então, a argumentação jurídica sobre lesão corporal dolosa, ela precisa do artigo 129. A argumentação jurídica, seja de acusação ou defesa sobre estupro, ela precisa do 213, e se for de estupro de vulnerável, ela precisa do 217-A da parte especial do Código Penal. A argumentação jurídica, seja ela de acusação ou de defesa sobre furto, ela precisa do artigo 155. Se é sobre roubo, ela precisa do artigo 157. Se é sobre estelionato, ela precisa do artigo 171. E assim por diante. Ela precisa sempre de uma validez jurídica para que ela seja argumentação jurídica. Ou jamais ela será argumentação jurídica. E a argumentação jurídica, seja ela de acusação, seja ela de defesa, ela surge no mundo do direito, né? Ela surge no mundo interno do direito para olhar a norma, primeiramente, né? Depois voltar os seus olhos para a relação externa, a relação social, que se traduziu conflituosa. Então, ela aparece como autoargumentação, porque ela é uma argumentação jurídica e, portanto, é o direito argumentando sobre si próprio, é uma autoargumentação, no sentido de que ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Ao final dessa argumentação e de toda uma teoria do processo, aquilo que aquele rapaz que dizem que ele morreu, né, e que as suas teorias estão mortas, mas que de morto ele não está nada, chamado Hans Kelsen, chamou de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Então, a argumentação, quando surge, à luz do texto pré-existente, da validez jurídica, surge para alcançar uma decisão judicial. Então, aqui eu tenho duas estruturas do direito. Tenho a validez jurídica, que é a estrutura normativa, o artigo 121, e tenho aquilo que virá a surgir depois da argumentação jurídica e da teoria dos procedimentos jurídicos, que é a decisão judicial. O que significa dizer, por outras expressões, que a argumentação jurídica ela está aqui, entre normatividade e decisão judicial. Significa dizer que Luhmann está afirmando que a argumentação jurídica exerce a função de acoplamento estrutural entre a estrutura normativa do direito e a estrutura decisional do direito. Ela é, portanto, um instrumento de acoplamento estrutural interno do direito. É isso que a argumentação jurídica é. Ela acopla textos e textos. Por quê? Porque ela argumenta à luz do artigo 121 e essa argumentação à luz do artigo 121 vai para a decisão judicial, para fazer surgir a decisão judicial. Essa decisão judicial poderá ser condenatória ou absolutória, dentre as possibilidades. E aí, essa decisão judicial, para ser decisão judicial, volta para a norma, porque ela, para dizer que está absolvido, o réu está absolvido à luz do artigo 121. E para dizer que o réu está condenado, ela vai dizer que o réu está condenado à luz do artigo 121. Então, a argumentação jurídica que se inicia em direção à norma, que leva à decisão judicial, que volta à norma, é o que diz Luhmann no texto. A norma leva à decisão judicial, a decisão leva à norma por causa da argumentação jurídica como instrumento de acoplamento estrutural entre os textos, entre textos jurídicos. Texto normativo da lei, o artigo 121, e o texto do decision, da decisão jurídica ou da decisão judicial. Aquilo que também tem força de lei, porque passa a ser a decisão judicial uma parte da memória do direito, como diz Luhmann. Nesse sentido, portanto, que surge a ideia de Luhmann. E por isso, Luhmann não vai chamar a isso de argumentação jurídica, mas sim
de processo comunicativo acoplado. Ou seja, ou de processo comunicativo por acoplação, ou por acoplamento. Processo comunicativo jurídico por acoplamento. Norma, decisão, decisão, norma, através da argumentação. É nesse sentido que Luhmann constrói. Professor, diga, Maria. Com licença. Então, a partir que é formada a decisão judicial, que vai voltar para a norma, né? Isso. Uhum. Para mostrar que tem uma relação, acontece de que maneira? Seria através da argumentação mesmo? Não. O juiz já tem duas argumentações. O juiz tem uma argumentação do órgão acusador, o Ministério Público, dizendo que Luciano Nascimento praticou o crime de homicídio. O juiz já tem a outra argumentação, o advogado de defesa de Luciano Nascimento, que está dizendo, Excelência, não houve homicídio. Que é o que Luhmann vai chamar de lado intrínseco da norma. Lembre-se no texto, ele diz, a norma não se faz necessário uma interpretação literal da norma, mas se faz necessário uma interpretação intrínseca da norma, como ele diz, e não interpretação literal da norma. Quando Luhmann diz que se faz necessário uma interpretação intrínseca da norma, o que é que ele está querendo dizer? Explicação. Lá no artigo 121 está dizendo, matar alguém. No parágrafo 1º está dizendo que o homicídio no caput está dizendo, matar alguém é homicídio simples, pena 6 a 20 anos. No parágrafo 1º está dizendo que é homicídio privilegiado. No parágrafo 2º está dizendo o que é homicídio qualificado, com 6 qualificadoras. No parágrafo 3º está dizendo o que é homicídio culposo. No parágrafo 4º está informando as causas de aumento de pena para as categorias de homicídio. No parágrafo 5º está dizendo que há um perdão judicial quando o homicídio é culposo e que a ação do sujeito ativo do delito atinge a ele próprio. Por exemplo, o pai que mata o filho por uma ação culposa e não intencional, como nós já tivemos vários casos, e um dos casos no Brasil mais emblemático é o caso da atriz Cristiane Torlone, que vai tirar o carro da garagem na sua casa, né, e não percebe que a criança que estava na sala, uma criança de 2 anos de idade, um pouco mais de 2 anos de idade, sai da sala e vai para a garagem e está atrás do carro, e ela dá ré e atropela a criança e mata a criança. Então, o artigo 5º sobre essa questão diz que essa relação social, quando aparecer no direito, ela receberá um perdão judicial. Não terá sobre ela uma pena. Por quê? Primeiro, porque a ação do sujeito não foi intencional, não foi dolosa. E segundo, porque a ação do sujeito atinge a ele próprio. Não há sentido de aplicar uma pena nesse caso, só o sentido de um perdão judicial. Ora, então, analisar a norma intrinsecamente é analisar isso. Por isso que quando um advogado está no seu escritório, e quando vocês estiverem lá no exercício profissional das suas vidas, que chega alguém dizendo assim, doutora Rânia, eu vim aqui contratar o seu serviço de advogada porque meu filho matou alguém e está sendo acusado de homicídio. Primeira frase que você tem que dizer para essa pessoa, senhora, seu filho não matou alguém. Estão dizendo que ele matou alguém. Não quer dizer que tenha ocorrido um homicídio. Porque, por exemplo, o filho daquela mulher pode ter matado alguém em legítima defesa. O filho daquela mulher pode ter matado alguém em estado de necessidade. E, portanto, há uma exclusão da ilicitude, há uma exclusão da antijuridicidade. Explicação. Próximo semestre, vocês terão aula de Direito Penal 1, Teoria Geral do Delito, Teoria do Crime. O professor vai explicar isso pormenorizadamente, digamos assim. Teoria do delito. Um rapaz chamado Hans Felsen, alemão, nos anos 30, escreve um livro chamado Novo Sistema Jurídico Penal Alemão. Nascia, portanto, o sistema do finalismo penal. Exatamente, Rani. Se é seu cliente, não matou. Exatamente, não matou mesmo. Se é seu cliente, não matou. Hans Felsen, então, constrói um sistema chamado finalismo penal, que é o sistema adotado no direito penal brasileiro. É só dar uma olhada no artigo 13 da parte geral do Código Penal brasileiro.
Então, ele diz, crime é uma ação típica antijurídica. E mais ainda, ele funde os conceitos de ação e de tipicidade. Ele funde na expressão fato típico. Crime é o fato típico mais antijuridicidade. A culpabilidade não faz parte da teoria do crime ou do delito. Por quê? Porque a culpabilidade é um pressuposto para se aplicar a pena. Ela não está dentro da teoria do delito, ela está fora da teoria do delito. Para Hans Felsen, no finalismo penal alemão. Ora, então, ele diz, para ter crime, eu preciso de uma ação. Essa ação pode ser comissiva ou omissiva, ela pode ser positiva ou negativa. O sujeito ativo do delito fez algo e mudou o mundo exterior. Ou o sujeito ativo do delito não fez algo e deveria ter feito, e a sua omissão por não fazer mudou o mundo exterior. E aí há o crime. Só que essa ação, que é comissiva ou omissiva, positiva ou negativa, o homicídio pode ser tanto positivo quanto negativo, essa ação ela tem que ser típica, ou seja, ela tem que estar prevista numa norma, como crime ou delito, como tem homicídio, furto, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, latrocínio, etc, etc. Para além de ser um fato típico, uma ação prevista através da tipicidade numa norma, também tem que ser contrária ao direito. Essa ação tem que ser uma conduta que nega o direito. Que nega o direito. Existem algumas formas que eu posso praticar essa conduta e que ela será uma ação, ela será típica, mas ela não será jurídica, porque ela não será contra o direito e, portanto, não haverá o crime. Uma delas é a legítima defesa. Quando alguém, para se defender, para não morrer, mata alguém, ou sai em legítima defesa de terceiro, do filho, da esposa, de um amigo que estava prestes a ser assassinado, por exemplo. Ou quando você tira a vida de alguém em estado de necessidade. Em estado de necessidade. E há duas outras, que aí é do ponto de vista do exercício funcional, que diz respeito aos agentes de segurança pública. Quando se mata alguém em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de direito. Queria falar? Irenildo, pode ficar à vontade. Ou seja, eu tenho 4 causas de justificação pelas quais não será homicídio, porque a conduta não será contra o direito. Interpretar o lado intrínseco da norma é isso. Por exemplo, nós estamos tendo assistimos aí um episódio inacreditável no Brasil, mas ele no Brasil deixa de ser inacreditável porque ele já se tornou rotineiro, né? O que aconteceu no Morro do Jacarezinho, nos últimos dias. O que é que o delegado de polícia que conduziu a operação está dizendo? Que a Polícia Civil agiu em estrito cumprimento do dever legal e que, portanto, não há homicídio ali. Que a polícia subiu o morro com mandado de prisão, né? A polícia subiu o Morro do Jacarezinho com 4 mandados de prisão e matou 29 pessoas. Sim. Mas 4 mandados de prisão não era para prender 4 pessoas e ao final da operação tinha 29 mortos? Que argumentação é essa? Que argumentação jurídica é essa? Mas a polícia foi recebida com bala, tanto que morreu um policial. Foi assassinado um policial. Mas foram para prender 4. Como é que saem 29 mortos e mais um policial? É esse lado intrínseco da norma que Luhmann se refere. O que dá espaço para a argumentação não é a literalidade da norma. O que faz nascer a argumentação é o lado intrínseco da norma e não a literalidade da norma. Porque pela literalidade da norma não haveria debate argumentativo. Matar alguém morreu. Então, se alguém morreu, dependendo da circunstância, alguém matou. Mas quando nós analisamos o lado intrínseco da norma, aí surgem as argumentações. É nesse sentido. Ou seja, é o que Luhmann está falando de determinação do alcance do texto. Até onde vai o texto? Qual é o alcance do texto?
que é um dos pensamentos do professor Klaus Roxin, o alcance da norma penal. Professor Klaus Roxin, da Universidade de Munique, na Alemanha. Então, Luhmann vai afirmar, os textos eles têm estrutura, ou eles são a estrutura do direito. O direito tem duas estruturas para Luhmann. Os textos normativos, as prescrições normativas, como o artigo 121, 155, 157, 203, 217A, etc. E a outra estrutura normativa, ou com força de normatividade, é a decisão judicial. São essas duas estruturas do direito. Por isso que Luhmann vai dizer que a argumentação ela está dentro de um código binário que sai da norma, vai para a decisão, sai da decisão, volta para a norma, e por isso a linguagem do direito ela é o quê? Redundante e tautológica. Ela é redundante e tautológica, repito. Essa é a linguagem do direito, diz Luhmann. Então, os textos são estruturas sobre as quais se farão citações. A argumentação acusatória estará sempre citando o artigo 121, e aí o promotor está dizendo, foi homicídio, foi homicídio qualificado, porque, além de matar, ele empregou um motivo fútil, ou empregou um motivo torpe, ou matou com veneno, com fogo, com asfixia. Não, é um homicídio qualificado porque é feminicídio. A nova qualificadora do tipo penal de homicídio, trazida em 2015 pela Lei 13.104. O marido matou a mulher por um motivo de feminicídio. Essa é uma qualificadora. A pena tem que ser de 12 a 30 anos. Essa é a argumentação. Essa é a argumentação que o órgão acusador vai fazer. E o lado intrínseco é sempre mostrando o conceito do que é feminicídio, o sentido da norma sobre feminicídio, as motivações para a prática do feminicídio, etc, etc. Essa é a argumentação. As citações serão sempre a norma, enquanto que o advogado de defesa vai estar fazendo exatamente o contrário. Dizendo, excelência, a prescrição do artigo 121 nas qualificadoras informadas pelo membro do Ministério Público, à luz da relação social conflituosa, ou seja, do fato, excelência, não preenche a norma. O que o órgão acusador está afirmando que houve como crime de homicídio qualificado não corresponde à realidade sociológica, excelência. A conduta praticada pelo sujeito não se adequa ao tipo previsto no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, excelência. E assim se dão as citações ao artigo 121. E assim se dão as argumentações de acusação e defesa como o instrumento acoplatório, como o instrumento de acoplamento entre norma e decisão judicial que irá emergir em breve, após o cumprimento de toda a teoria dos procedimentos jurídicos ou de toda a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos num processo penal de natureza acusatória, vai dizer Hans Kelsen. Para além disso, para além de fazer as citações, as argumentações, elas aparecem em forma de políticas de soluções para o caso concreto à luz da norma. Então, o Ministério Público vai estar, na sua argumentação, mostrando para o juiz que ele tem que tomar a decisão condenatória porque é a melhor solução à luz de afirmar o poder normativo da lei. O advogado vai fazer exatamente o contrário, dizendo, não, excelência, não pode ser aplicado o artigo 121, né? Lembrando que o crime de homicídio é de competência do tribunal do júri, então, portanto, é o conselho de sentença que vai decidir se haverá condenação ou não haverá condenação, ou seja, se haverá condenação ou absolvição, e o juiz é que vai construir a dosimetria da pena, mas a argumentação do acusador e do defensor será sempre nesse sentido, de apontar soluções, ora dizendo que a acusação tem a melhor solução, ora a defesa dizendo que ela que tem a melhor solução. Luhmann vai dizer que não existe melhor ou pior solução. O que existe é persuasão. Ou a argumentação da acusação vai ser a persuasão, ou a argumentação da defesa é que persuadirá o juiz. E aí ele tomará a decisão. Lembrem-se lá do teorema da argumentação jurídica de Hans Kelsen. Lógica, sistematicidade, persuasão. Se seu discurso é lógico e é sistemático, ele será persuasivo. Ou seja, se você construir no seu discurso uma lógica e
ao entorno dessa lógica, você a rodear de sistematicidade, ou seja, de argumentos diversos conexo ao artigo 121, você tem, portanto, lógica e sistematicidade. A persuasão, ela acontece na hora da prolação da sentença. Na hora do decísio, digamos assim. E, finalmente, Luhmann vai dizer, se os textos são as estruturas sobre os quais se fazem citação e se constrói políticas de soluções, são os textos que permitem a autoobservação simplificada pelo sistema. É o direito, portanto, se auto-observando através da argumentação jurídica. Porque, a partir da argumentação jurídica, o direito olhará para o artigo 121 com a argumentação jurídica, o direito olhará para a decisão judicial com a argumentação jurídica, e a decisão judicial, ao aparecer no direito, ela aparecerá olhando para a argumentação jurídica, para o artigo 121 e para si própria, como direito. Então, é o que diz Luhmann. Todo esse processo, chamado de processo intertextual, ou processo da intertextualidade, todo esse processo proporciona a autoobservação simplificada pelo sistema do direito. É o direito se auto-observando. Veja, o direito está o tempo todo aqui, argumentação jurídica, norma jurídica, decisão judicial. O tempo inteiro é o direito falando sobre o direito, olhando para o direito, dizendo o que é o direito e o que não é direito. Ou seja, o direito é Narciso. O direito é Narciso. Passa o tempo inteiro olhando para si, para dizer quem ele é. E nessa proposta de Luhmann, como processo comunicativo jurídico e não argumentação jurídica, porque vocês poderiam estar me perguntando, Luciano, por que ele chama processo comunicativo e não argumentação jurídica? Porque todos os outros autores vão chamar de argumentação jurídica porque parte da ideia de que existe uma argumentação jurídica boa e existe uma argumentação jurídica ruim. A boa faz o direito aparecer para ela, a ruim faz o direito não aparecer para ela. Luhmann vai dizer, não existe argumentação boa ou ruim. Só existem argumentos que persuadem e argumentos que não persuadem. E isso não é bom ou ruim, porque a linguagem do direito não é boa ou ruim. A linguagem do direito é uma linguagem jurídica, e não boa ou ruim. E é uma linguagem do direito, inventada pelo direito. Mesmo quando o direito se apropria de uma linguagem, que aqui é a teoria, e aqui sim é a teoria de Tobias Barreto e não de Luhmann, mas é de Luhmann porque ele escreveu também, mas depois de Tobias Barreto, mesmo quando o direito se apropria de uma linguagem que não é jurídica, quando ela vem para o direito, ela se torna jurídica. Porque eu só posso aplicar essa linguagem no direito com um sentido jurídico e não outro. Exemplo, a palavra feminicídio. Ela não foi uma palavra criada no direito. Não. Ela é uma palavra criada na sociologia. Ela é uma palavra criada na sociologia pelo movimento feminista. Mas quando o direito cria uma norma com essa palavra, ela passa a ser um vernáculo jurídico. Ou seja, ela passa a ser a linguagem do direito, ela passa a ser uma linguagem jurídica. É nesse sentido que ele diz. É um processo comunicativo, não argumentação jurídica boa ou ruim. É um processo comunicativo, porque o embate das argumentações persuadirá a acusação ou não, persuadirá a defesa técnica ou não. E assim se dará. É nesse sentido que Luhmann constrói, portanto, a sua proposta de processo comunicativo jurídico por uma palavra caríssima, por uma palavra, digamos assim, contundente no campo da interpretação, que é a palavra intertextualidade, porque é texto da norma, texto da argumentação, texto da decisão judicial, que depois se fundirá
num único texto, a ser o texto do direito, da memória do direito. Argumentação, norma, decisão, para se juntar tudo como linguagem do direito. Por isso que é um processo comunicativo e não uma argumentação. É um processo comunicativo jurídico e não uma argumentação jurídica. Porque para Luhmann, tudo é comunicação. Sem comunicação, o mundo não existe. O mundo é um produto do processo comunicativo. Aliás, e aqui acompanho o Luhmann, nós não somos o que Aristóteles falou, ou seja, animais políticos, que só conseguimos viver com o outro. Não, nós não somos animais políticos. Nós somos seres comunicativi, ou seja, nós somos seres comunicativos. Repito, não somos animais políticos. Nós somos seres comunicativi, ou seja, nós somos homens e mulheres, trans, bis, tudo. Nós somos os humanos comunicativos. Nós somos, fundamentalmente, seres comunicativos. Tire a comunicação de nós, o que sobra de nós. Tire. Digam que não vamos mais produzir comunicação. O que será o mundo sem a comunicação humana? O que serão as sociedades sem a comunicação humana? Haverá direito sem comunicação humana? Haverá política sem comunicação humana? Haverá economia sem comunicação humana? Haverá religião sem comunicação humana? Haverá ciência sem comunicação humana? Então, significa dizer que nós somos seres comunicativos e não animais políticos, como imaginou Aristóteles. E no meu caso, no caso específico, então, de Luciano Nascimento, é que eu não sou animal político mesmo. Porque o que tem de gente que eu odeio não é pouca. Não é pouca mesmo. Né? Então, não tenho estrutura para ser animal político. Né? Mas tenho estrutura para ser um ser comunicativo. Né? Como dizia uma certa vez numa aula sua, professor Miguel Reale Júnior, né? Ao dizer na sala de aula, ao fazer uma proposta, se amanhã não tiver mais o artigo 121, portanto, não haverá o crime de homicídio no território brasileiro, vocês, jovens, sairiam de casa e se arriscariam a passear pelas ruas sem ter o crime de homicídio? Eu respondi. Eu disse, professor, até que eu me arriscaria. Ele disse, por quê, Luciano? Disse, porque não haveria mais homicídio. Ele disse, é exatamente por isso que você não pode sair, porque podem lhe matar. Eu disse, eu também posso, professor. E, aliás, professor, se não tivesse o artigo 121, a minha lista é longa, professor. A minha lista é longa. E aí eu sairia de casa, sabendo que não tem o artigo 121. Mas eu sairia preparado com a minha lista. Então, não posso dizer que sou um animal político. Pelo contrário, sou um ser comunicativo. É nesse sentido. Ora, saindo dessa intertextualidade, ou dentro dessa intertextualidade proposta por Luhmann, ele chega, portanto, à argumentação no alcance. Ou seja, onde chega a argumentação? Ou até onde chega a argumentação para Luhmann? Ora, a argumentação é uma forma de interpretação que tem uma função específica: construir convencimento, construir persuasão. Em todo esse processo comunicativo, a argumentação tem a função de construir persuasão. Ela existe para persuadir o juiz. Não tem outro. Ora, então Luhmann vai dizer, se a função
da argumentação, daquilo que os autores chamam de argumentação e que eu chamo de processo comunicativo, é construir persuasão, é construir convencimento. Para o quê? Para que ela tenha o direito e a outra parte fique sem o direito. O que significa dizer que, em todo esse processo comunicativo, nós não saímos do código binário. Porque com a argumentação e o surgimento da decisão judicial, seja uma decisão absolutória, seja uma decisão condenatória, o que nós teremos são novos textos em cima por velhos textos. Repito, o que nós teremos são produção de novos textos em cima de velhos textos. Então, quando eu tiver a sentença, ou seja, quando o juiz prolatar a sentença, quando o tribunal do júri disser está condenado, ou quando o tribunal do júri disser está absolvido, nós teremos um novo texto em cima de um velho texto. Só que esse novo texto não tira a validez jurídica do velho texto, e esse novo texto não tira a vigência jurídica do velho texto. Digamos que a argumentação vencedora, a que persuadiu, a que convenceu o tribunal do júri foi de que o réu foi absolvido. Se o réu foi absolvido, mas alguém morreu, o artigo 121 fala matar alguém. Então, o novo texto que diz que alguém que matou alguém não matou alguém, tendo matado alguém sem matar ninguém, não vai reformar o texto velho, que é o artigo 121. O artigo 121 está lá no nosso Código atual desde 1940. Nesse país existe uma média de 50 mil homicídios por ano, que não mudam o artigo 121. Os novos textos produzidos não mudam o artigo 121, não muda a vigência do artigo 121, não muda a validez do artigo 121, mas serão novos textos que entrarão para a memória do direito. É nesse sentido. Luhmann fala no livro que esses textos são apenas reprodução do... Exatamente! Os novos textos não são criações, os novos textos não são invenções, os novos textos são reproduções dos velhos textos, com um elemento sem o qual não há possibilidade de se reproduzir textos, qual seja a gloriosa semântica. Os novos textos são reproduções semânticas dos velhos textos. Só isso. Por isso que é um processo comunicativo e não uma argumentação jurídica. E assim se nasce, portanto, aquilo que Luhmann vai chamar a ordem de observações. Eu tenho primeiro o observador. O primeiro observador é o juiz que prolata a decisão judicial, porque ele é o primeiro intérprete da norma, porque é com a interpretação dele pela condenação ou pela absolvição que vai nascer o novo texto. A argumentação acusatória ou a argumentação de defesa em si só não faz nascer o novo texto. O que faz nascer o novo texto é a decisão judicial que se apropria da argumentação da defesa ou da argumentação da acusação. E aí, a ordem de observações se ergue. O juiz monocrático é o juiz da primeira observação. Sobre a qual decisão, ou sobre essa decisão, haverá um recurso de apelação. Se for uma decisão de mérito, decidir no caso, é um recurso de apelação. Se for uma decisão interlocutória, pode ser um agravo. E aí pode ser um agravo retido, pode ser um agravo regimental, pode ser um agravo de instrumento, depende do caso concreto. Em sendo uma apelação, por exemplo, a decisão foi de absolvição do réu. O promotor de justiça vai recorrer dessa decisão, vai recorrer para o Tribunal de Justiça da Paraíba, para 3 desembargadores. Um será o relator. E aí aquele recurso de apelação, que o Ministério Público tem 5 dias para oferecer ao Tribunal de Justiça, se o promotor distribuir o recurso de apelação no 6º dia, isso é o prazo, no 6º dia, quando o relator receber o recurso, que ele vai olhar e dizer assim, opa, o prazo para eu ter recebido esse recurso era ontem, só chegou hoje, esse recurso é intempestível. Ele não vai ler o recurso, aquela decisão de primeiro grau, ou seja, de primeira observação,
ela estará transitada em julgado. O réu que foi absolvido, agora está absolvido completamente. Sobre ele não recairá nenhum ius puniendi, nenhuma pena. Ele está livre. E aquele caso não será mais revisto no Poder Judiciário. Por isso que eu falei, o vídeo tem que ter até 4 minutos. O critério é objetivo, o vídeo da segunda avaliação. Então, o Tribunal de Justiça, nos 3 desembargadores, é o observador de segunda ordem. Depois disso, caberá recurso. Caberá recurso especial, conhecido como RESP, e caberá recurso extraordinário. O recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí, o Superior Tribunal de Justiça será o observador de terceira ordem e o Supremo Tribunal de Justiça será o observador de quarta ordem. E aí acabaram-se as ordens de observações. Quando o Supremo tomar uma decisão, ela será a decisão definitiva sobre a qual não caberá mais recurso. Isso quando o Supremo tomar a decisão no plenário da Casa, quando os 11 ministros votarem sobre o caso. E aí aquela decisão encerra a ordem de observações. Luhmann inaugura, a partir da teoria da argumentação, ou daquilo que ele chama processo comunicativo jurídico, a tese dos observadores, de Hayes von Foster. Debatida com ele, obviamente. Ora, então, o que é que Luhmann objetiva com o capítulo 8 do Direito da Sociedade? Ele objetiva uma ruptura epistemológica com todas as produções de textos que se referem à ideia ou ao instituto da argumentação jurídica. Para Luhmann, o processo comunicativo só é possível por causa do lado intrínseco da norma e não da literalidade da norma. O que possibilita a argumentação e o que possibilita a decisão judicial é o lado intrínseco da norma e não a literalidade da norma. Porque é razão, a norma é razão, e no intrínseco dela existe uma série de razões. Existem razões que serão observadas pela acusação e existem razões que serão observadas pela defesa. Então, eu tenho razão na norma e essas argumentações que observam as razões têm a função de produzir persuasão. Ou seja, razão e persuasão dão origem ao que ele vai chamar de os fundamentos do processo comunicativo jurídico. O processo comunicativo jurídico só é possível por causa dos fundamentos que ele encontra para ser processo jurídico comunicativo. E os fundamentos que ele encontra é razão no lado intrínseco da norma e persuasão, que é a função que ela tem que cumprir junto à decisão judicial. E aí eu tenho o jogo das observações. Observação de primeiro grau, observação de segundo grau, observação de terceiro grau, observação de quarto grau, digamos assim. O que significa dizer que o código binário ao qual Luhmann se refere, o código binário ao qual Luhmann se refere, a redundância do discurso jurídico a qual Luhmann se refere, a tautologia da linguagem jurídica a qual Luhmann se refere é de que observação constrói comunicação. Comunicação constrói mais observação. Que constrói mais comunicação, que constrói mais observação. Fica nesse código binário, para lá e para cá. É redundante. É tautológica e redundante. As palavras são sempre as mesmas utilizadas nos discursos jurídicos. Mas esse processo de observação e comunicação, comunicação e observação, que é a argumentação jurídica voltada para a norma, norma que conduz à decisão judicial que conduz à norma e que tem como acoplamento estrutural a argumentação jurídica, isso gera a operacionalidade do sistema jurídico. Sem esse processo comunicativo, e é por isso que é um processo comunicativo,
e não a argumentação? Porque, por exemplo, nós aqui estamos argumentando. Na hora que vocês falam, vocês argumentam. Na hora que eu falo, eu argumento. Mas isso opera o sistema jurídico? Não. Isso não opera o sistema jurídico. Mas quando essa argumentação é à luz de um caso concreto judicializado, ou seja, tratado pelo Poder Judiciário, aí isso opera o sistema jurídico. Então, isso não é uma argumentação mais para Luhmann, isso é um processo. Isso é um processo comunicativo. A argumentação é aquela que quando íamos no bar do Cuscuz, por exemplo, tomar uma cerveja no horário das promoções, né? Tomar aquela dose de uísque a R$ 1,99 no horário das promoções, né? Porque no outro horário não dá para ir lá, é muito caro. E nós ficamos conversando entre nós, aquilo é argumentação. Agora, quando é um advogado e quando é um promotor sobre um caso que está judicializado, para Luhmann isso não é argumentação. Isso é processo comunicativo jurídico. Por quê? Porque isso gera a operacionalidade do sistema. Isso faz com que o sistema se auto-observe. Quando o sistema se auto-observa, ele entra em operacionalidade. E por isso não é argumentação, é processo comunicativo jurídico. Mas aí Luhmann, como disse eu, objetiva o quê com tudo isso? Para finalizarmos com o capítulo 8 do título Direito da Sociedade, de Niklas Luhmann. O que é que Luhmann objetiva com tudo isso? Dizia eu, a ruptura epistemológica. Porque para Luhmann, não interessa perguntar o que é tudo isso. O que é tudo isso? Como fez Kant no seu livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O que é o direito penal? O que é o processo penal? O que é a pena? Para Luhmann, essa pergunta não tem mais sentido. Para Luhmann, a indagação que tem sentido é como tudo isso é possível? Como tudo isso é possível? E aqui eu abro para que possam se manifestar a respeito dessa indagação de Luhmann. Como tudo isso é possível? Através da comunicação. Sim, que isso é só se dá, mas como é possível? Porque para Luhmann, assim como para outros, a comunicação é a possibilidade de comunicar o incomunicável. Repito, para Luhmann, a comunicação é a possibilidade de comunicar o incomunicável. E volto a repetir, ele diz, o importante não é o que é, o importante é como é possível. Antes de haver tudo isso, o que é que existia? Existia a vendetta, a vingança. Ou seja, alguém, lembra-se, os professores da área de direito privado gostam muito disso, gostam de sempre citar o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Numa terra de olho por olho, terminaremos todos cegos. Tudo isso, como é possível? É possível pela comunicação, porque ela é a possibilidade de comunicar o incomunicável. E com a possibilidade de comunicar o incomunicável, evitamos aquele outro modelo. O modelo de olho por olho, dente por dente. Não nos esqueçamos que aqui na Paraíba, por exemplo, tem duas famílias que praticam esse sistema social. Lá em Catolé do Rocha, tem duas famílias que um sai da família, vai e mata o outro da outra família.
Tempos depois, o outro daquela família vem cá e mata um dessa família. E assim eles estão nesse sistema há mais de 100 anos. Ou seja, João, da família A, vai lá e mata Antônio, da família B. Joaquim, da família B, vem cá e mata José, da família A. E assim eles continuam, e faz séculos que funciona assim em Catolé do Rocha. Mas também na cidade de Exu, em Pernambuco. Aliás, faço uma sugestão, que é assistirem o filme de Walter Salles, chamado Abril Despedaçado. Se nunca assistiram, assista esse filme de Walter Salles, Abril Despedaçado, que conta a história da família de Exu, que se auto-eliminam. Né? Uma vai lá e elimina a família. O direito vingativo dos povos agravos. Sim. Um vai lá e tira a vida de outro. O outro vem cá e tira a vida de um. E assim eles desenvolvem ou só circulatório o sistema. Como é possível? É possível porque, como disse João, a comunicação é a possibilidade de comunicar o incomunicável. E com essa possibilidade de comunicar o incomunicável, evitamos o outro sistema. Então, para aqueles cretinos de plantão, para aqueles idiotas de plantão, e essa aula está sendo gravada, e é para você mesmo, né? Para os imbecis de plantão, que dizem que Kelsen está morto, que o positivismo jurídico está morto, que não serve mais para nada, né? Tirem o Código Penal dessa sociedade, digam que nessa sociedade não existe mais Código Penal, e vamos viver as nossas relações sociais pela nossa comunicação. Só pela nossa comunicação. Né? Quando alguém furta o seu smartphone no bar do cuscuz, aí você resolve com a comunicação. Né? Indo lá e dizer assim, mas você furtou meu smartphone de R$ 2.500, por que você fez isso? Né? Por que você fez tudo isso? Ou então, quando roubarem você, vier com a arma, você me dá a tua carteira e tal, você, rapaz, faça isso não, como é que você está fazendo isso e tal? Quando violentarem a sua esposa, a sua namorada, a sua irmã, aí você vai lá com o processo comunicativo resolver a questão. Então, para os imbecis, para os idiotas, para os cretinos de plantão, revoguem o Código Penal e conduzam as relações sociais só pela comunicação. E digam que o Kelsen está morto e que o positivismo jurídico está morto. Professor, eu não sei se foi de uma fonte muito confiável, mas eu vi na internet essa manhã um comentário do presidente da República falando que era para cada estado ter o seu próprio Código Penal. Não sei se o senhor viu isso hoje de manhã. Ele disse que era para cada estado ter o seu Código Penal. Sim, estava esse comentário hoje. Ele acha que isso aqui são os Estados Unidos da América do Norte, é? Não, isso aqui não são os Estados Unidos da América do Norte. Por causa das diferenças culturais que existem nesse país. Se nós tivéssemos, senhorita, se isso é verdade, mesmo como você colocou no condicional, né? Você fez muito bem. Isso não sei se é verdade, colocou no condicional, muito bem. É assim que se faz quando não tem a certeza sobre a fonte, não afirmamos, né? Construímos o discurso no condicional, porque pode ser verdadeiro, pode não ser, então constrói-se assim, e está correto. Se isso for verdadeiro, né, não tenha dúvida de que não vejo qual é o sentido disso num país como o Brasil. Não vejo qual seria a utilidade de nós termos. Porque se nós tivéssemos que ter um Código Penal no Brasil para cada estado, para cada região, teríamos também que ter um Código de Processo Penal para cada estado ou cada região, e uma lei de execução penal para cada estado ou para cada região. Não basta ter um Código Penal. A questão tem que ser sistêmica, como diz Luma. Eu tenho que ter o Código Penal, eu tenho que ter o Código de Processo Penal e eu tenho que ter a lei de execução penal. Porque na hora que tiver uma sentença, essa sentença vai ter que ser executada. E para haver uma sentença, é preciso que essa sentença se dê dentro de um Código de Processo Penal que diga qual é a natureza jurídica do processo penal.
Fora que isso é contraditório até com os próprios ideais dele, né? Tipo, dar esse tipo de autonomia para os governadores, sendo que, tipo, já tá toda essa confusão, porque o governo federal discorda sempre dos tratados. Perfeito. Quer dizer, para uma questão de vacina, ele não quer a autonomia dos estados, porque diz que o STF flexibilizou e foi um erro do STF, que quem deveria coordenar e que ele não tem responsabilidade porque os governadores e prefeitos aqui estão coordenando. E agora ele quer? E eu penso que não seria uma boa ideia para o presidente da República. Porque a cada estado que ele entrasse, ele teria que responder por um crime, que é o que ele faz todos os dias. Não sei se seria uma boa ideia para ele. Não sei se seria uma boa ideia para ele. Né? Sim, seria inconstitucional. É só dar uma olhada nos artigos sobre as competências para a produção legislativa da Constituição Federal. É só olhar nas fontes diretas, artigo 22, artigo 24, para nós sabermos quem é que tem competência para legislar em matéria penal e processual penal e de execução penal no Brasil. É só a União, é o Parlamento. Não as assembleias legislativas dos estados. Nesse sentido. Perguntas? Sem perguntas? Perguntas ou não perguntas? Então, finalizamos com Luma aqui, né, e iniciamos. Ou continuamos, melhor dizendo. E agora para os embates. A partir de agora, nós teremos de um lado Ronald Dworkin, Robert Alex e Chaim Perryman. Do lado de cá, nos restam Tobias Barreto e Rafael de Jorge. Vou começar com Tobias Barreto, porque para nós aqui no Brasil, né, mesmo ele sendo um esquecido nas faculdades de Direito, no ensino jurídico superior no Brasil, ele ser um invisível, mas nenhum autor é mais relevante do que Tobias Barreto na memória do direito brasileiro. Nenhum autor. Não existe nenhum autor no direito brasileiro. Nenhum autor no direito brasileiro. Sim, do lado de cá é sempre Nicholas Luhmann, Rafael de Jorge e Tobias Barreto. Do lado de lá é Ronald Dworkin, Robert Alex e Chaim Perryman. Dizia eu, na memória do direito brasileiro, não há nenhum autor mais relevante do que Tobias Barreto. Ele é o primeiro autor que exporta ciência jurídica do Brasil para o mundo. Ou seja, ele inventou a ciência jurídica no Brasil. Ele inventou o culturalismo jurídico no Brasil. Antes dele, o direito no Brasil era só um procedimento de Ctrl-C, Ctrl-V das ideias europeias sobre o direito. Mais precisamente das ideias francesa e italiana do direito. Com ele, o Brasil consegue a sua emancipação científica ou a sua emancipação jurídico-científica. E para Tobias Barreto, a ideia da produção linguística do direito, ela parte de uma constatação, que é a negação de uma das teorias mais relevantes da memória do direito europeu, que é o justnaturalismo, ou o direito natural. Quando o pensamento europeu era fundado no direito natural, Tobias Barreto aparece na Escola do Recife, em 1880, e diz: não existe um direito natural. O que existe é um natural direito. E é por isso que alguns, a partir daquele momento, passaram a nominá-lo de o Rudolfo von Jhering do Brasil. O Jhering do Brasil, por causa do livro de Jhering, A Luta pelo Direito. Quando Tobias Barreto vai e diz, abre aspas, o direito não é um presente dos céus. E aqui ele acaba com o justnaturalismo teológico europeu. O direito não é um presente divino. Ponto. A história do direito não é tão antiga assim. Aqui ele acaba com o justnaturalismo originário grego.
A história do direito não é tão antiga assim. Ponto. A história da pedra é mais antiga do que a história do direito. Ponto. A história da cerâmica é muito mais antiga do que a história do direito. Ponto. A história do fogo é muito mais antiga do que a história do direito. Ponto. E aí ele dá o seu conceito. O direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. Ou seja, o direito é uma produção linguística cultural na sociedade, e não antes da sociedade, e nem depois da sociedade, mas na sociedade, que é o que Luhmann vai falar 90 anos depois, dizendo que a sociedade ela é formada por comunicação. Não existe sociedade sem comunicação. E Tobias vai e diz, a produção linguística e cultural do direito se dá na sociedade, e não antes da sociedade, ou seja, na ideia de que existe um direito natural. Eu nasci com o direito à vida, eu nasci com o direito à propriedade, eu nasci com o direito à liberdade. Não, meu querido. Tudo isso se dá com a formação das sociedades, para Tobias Barreto. E um elemento crucial nessa produção linguística, vai dizer Tobias Barreto, a palavra não é essa, ele não utilizou essa palavra, mas o que ele queria dizer era exatamente isso. O pensamento dessa produção linguística do direito para Tobias Barreto tem que ser um pensamento interdisciplinar. Eita! Ou seja, na linguagem do direito tem que ter uma reunião de linguagens, vai dizer Tobias Barreto. Aquilo que Kelsen colocou só lá em 1934, mas que em 1885 Tobias Barreto escreveu, então é só fazer as contas. 1885 para 1934, quantos anos? 50 e tantos anos depois, Kelsen vai colocar na sua teoria do discurso a sistematicidade como o segundo elemento da ordem do discurso. Lógica, sistematicidade e persuasão. E o que é a sistematicidade em Kelsen? É a reunião de argumentos linguísticos. Por exemplo, estou falando sobre a pena criminal, então eu vou falar sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, os Tratados Internacionais de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, etc., etc. A interdisciplinariedade pensada por Tobias Barreto é nesse sentido, quando ele diz, abre aspas, a linguagem do direito, isso é século XIX, 1885, a linguagem do direito parece aquele sofá velho que nós temos na sala. A linguagem do direito cheira a mofo. No próximo século, é preciso que o direito renove a sua linguagem com as linguagens de outras ciências, para o direito continuar sendo direito. Fecha aspas. A isso o século XX vai chamar de interdisciplinariedade. A isso Kelsen chamou de sistematicidade na ordem do discurso. O primeiro é Tobias Barreto. Por isso ele é o autor mais relevante do pensamento jurídico brasileiro em todos os tempos. E duvido, e aqui se acontecer o contrário, me mande uma mensagem, Luciana, aconteceu o contrário, que eu vou acender umas velas e tomar uma cachaça de 3 dias. Fora essa disciplina, até o 10º período, você não ouvirá mais falar de Tobias Barreto, porque não se fala de Tobias Barreto nos cursos de direito no Brasil. Mas se fala na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na França. Mas no Brasil não se fala de Tobias Barreto nos cursos jurídicos. Então, o primeiro ponto, a interdisciplinariedade é elemento irrenunciável na formulação do discurso de Tobias Barreto. Segundo ponto, como o direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade, não poderia ser outra a conclusão de Tobias Barreto. O direito é uma ciência do homem.
Ou seja, se o direito é uma ciência do homem, nós podemos levantar a tese de que ele está interpretando o homem como um sistema. E que, portanto, o homem se auto-observa. E que, portanto, a ideia da autopoiese de Luhmann, de alguma forma, também já estava em Tobias Barreto, com a ideia de que o direito é uma ciência do homem, porque o direito é uma ciência da linguagem do homem. E a autopoiese do direito que Luhmann se refere como estrutura da linguagem do direito, ela é produzida pelo homem, inventando a norma, inventando a argumentação jurídica, inventando a decisão judicial. E Tobias Barreto vai além. É um negócio fabuloso. Os cretinos de hoje que escrevem livro não fazem a menor ideia do que é que aconteceu neste país no século XIX, na escola do Recife. Se o direito é uma ciência do homem, porque o direito é uma linguagem histórica e cultural da humanidade, e como dizia Foucault, existe um sujeito de direitos. Qual é a linguagem que o homem produz para fazer nascer o direito e, portanto, ser a ciência do homem? Para Tobias Barreto, essa linguagem é filosófica e antropológica. Ela é filosofia e antropologia para Tobias Barreto. Então, para Tobias Barreto, a estrutura linguística do direito pode ser nominada, ou seja, a norma, a decisão judicial em Luhmann, norma e decisão judicial em Luhmann como estrutura do direito. Para Tobias Barreto, as estruturas do direito podem ser chamadas de verdades jurídicas. A lei é uma verdade jurídica para ele, a decisão judicial é uma verdade jurídica para ele. E o que constrói a lei e a decisão judicial como verdades jurídicas do direito, como ciência do homem, não é outra linguagem que uma linguagem filosófica e antropológica. Portanto, a linguagem jurídica como verdade, a linguagem como verdade jurídica, como ciência do homem, como filosofia e antropologia, representa um sistema de conhecimentos. Para Tobias Barreto, todo esse processo é um sistema de conhecimentos. Isso gera um sistema de conhecimentos. A isso ele chamou de ideias propedêuticas. São ideias propedêuticas porque elas vêm da filosofia e da antropologia em forma de linguagem. Quando jogadas na estrutura do direito, ou nas estruturas do direito, na norma e na decisão judicial, elas deixam de ser ideias propedêuticas, diz Tobias Barreto, e passam a ser a própria propedêutica jurídica. Isso é ciência. Passo a passo explicado. Ele explica cada passo da sua construção discursal. É um mosaico. O direito como produto, recapitulando, o direito como produto histórico, linguístico e cultural. Esse produto histórico, linguístico e cultural dentro de uma ideia de interdisciplinariedade, de várias linguagens. Várias linguagens. E como é linguagem, e só o homem produz a linguagem que vai ser o direito, lembre-se, essere comunicativo e não animal político, essere comunicativo, o direito só pode ser a ciência do homem. E como ciência do homem, o direito, ela é as verdades jurídicas
que no seu conteúdo são formadas essas verdades jurídicas na norma e na decisão judicial, que estão na estrutura do direito, por discursos filosóficos e antropológicos. O direito não é outra coisa senão ideias propedêuticas. E quando essas ideias propedêuticas são jogadas nas estruturas do direito, na norma e na decisão judicial, por exemplo, pela argumentação jurídica, mas pode ser pela proposição de um projeto de lei, elas deixam de ser ideias propedêuticas e elas passam a ser a própria propedêutica jurídica. Porque agora essa linguagem ela não é mais filosófica e antropológica, porque agora ela está dentro de uma norma, agora ela está dentro de uma decisão judicial, agora ela é jurídica. Eita caralho, Luciano! Puta que pariu, Luciano! O que é que Luhmann disse? Porra, Luhmann disse que quando nós estamos argumentando aqui é pura argumentação. Mas quando essa argumentação cai dentro do direito, quando ela é judicializada, ela deixa de ser argumentação e passa a ser o quê? Um processo comunicativo jurídico, porque está dentro das estruturas do direito. 90 anos antes, Tobias Barreto disse, são linguagens filosóficas e antropológicas, são ideias propedêuticas. Quando jogadas dentro da estrutura do direito, da norma, da decisão judicial, elas deixam de ser ideias propedêuticas e passam a ser a própria propedêutica jurídica. Deixa de ser argumentação e passa a ser processo jurídico comunicativo. Deixa de ser ideias propedêuticas e passa a ser propedêuticas jurídicas. Puta que pariu! Isso era ciência jurídica, não essas merdas desses manuais de direito que fica falando sobre dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Porra de dignidade da pessoa humana que tu não explica porra nenhuma. E chama isso de ciência jurídica, cretino. Ciência jurídica é isso, porra. Que Kelsen vai chamar no século XX de legitimidade pelo procedimento na construção da norma. E aqui eu chamo de legitimidade pelo procedimento na formulação cognitiva e linguística da produção do direito. Repito, que aqui eu chamo legitimidade do procedimento cognitivo e linguístico na formulação do direito. Mas esse autor não existe no Brasil para os gênios que estão na faculdade de Direito. Ele simplesmente não existe no Brasil para os gênios do direito brasileiro. E para finalizarmos com Tobias Barreto, ele vai e usa um fragmento do poema de Goethe, o alemão. Goethe, daquele que escreveu Fausto, fabuloso. Ele vai e diz: as árvores impedem de ver a floresta. Que é um fragmento do poema de Goethe. As árvores impedem de ver a floresta. Essas bostas desses manuais de direito, escritos por esses cretinos no Brasil, impedem que os estudantes vejam Tobias Barreto. Toda essa mediocridade produzida no direito brasileiro com uma única finalidade, ganhar dinheiro. Toda essa mediocridade, e quando não é mediocridade, é Ctrl-C, Ctrl-V dos tratados italianos, alemães, espanhóis, portugueses e franceses, sem a devida citação, com uma única finalidade, ganhar dinheiro. Toda essa mediocridade, que se tornou a regra do direito brasileiro, impedem que os estudantes vejam a genialidade de Tobias Barreto. Professor,
Tem algum texto sobre Tobias Barreto falando sobre esse assunto que o senhor falou agora na aula? Isso está espalhado em, por exemplo, o livro Estudos de Direito, está lá. Tem o texto dele, Uma Nova Intuição sobre o Direito, ou Uma Nova Ideia sobre o Direito. Também está lá. Também está lá em... como é que é? Deixa eu ver se eu lembro o título, você pode encontrar aí na internet. Variações Antissociológicas, também, de Tobias Barreto. E assim por diante. O primeiro, no direito brasileiro, a construir um conceito sobre verdade. A verdade como um conceito inflexível, vai dizer Tobias Barreto. E ele diz o que é a verdade. Mas isso era 1881. Mas, até o 10º período, vocês não ouvirão mais falar de Tobias Barreto nesse curso. E isso não é na Faculdade de Direito da UEPB, isso não é no CCJ, em qualquer faculdade do Brasil. Agora, por que será? Por que será? Porque ele era mulato? Porque ele era filho de um serventuário de cartório? Porque ele não era loiro, de olhos azuis? Porque ele não vinha da elite brasileira? Mas quem no século XIX neste país falava 7 línguas? Quem no século XIX nesse país, aos 15 anos de idade, era professor de latim? Quem neste país, no século XIX, das 7 línguas que falava, um era alemão e era autodidata em alemão? Sabia ler, falar e escrever sem nunca ter tido uma aula. E esse autor não é estudado no direito. A nossa história explica muito porque isso é assim. Não tenha dúvida de que a nossa história explica e muito porque isso é assim. Mas isso não é o pior. O pior é que quando você olha para o futuro, a ideia que se tem é de que nada mudará. Seremos sempre assim. Ou seja, uma perspectiva cruel. O nosso futuro estará sempre no passado. Isso é terrível. Terrível. É triste. Muito triste. Perguntas? Manifestações? Inquietações? Muito bem. Próxima aula, iniciamos com Rafael de Jorge, depois vamos aí para os autores da Filosofia dos Valores. Vamos para Ronald Dwork, Robert Alex e Chaim Perelman. Boa tarde a todas e todos. Professor? Diga. Amanhã vai haver o encontro com o Rafael. Não, dia 13, né? No caso? Desculpa, deixa eu colocar o link aqui no chat, foi bom lembrar. Vou colocar o link no chat, mas também publicarei nos perfis de rede, mas vou deixar aqui, peraí. Já vou deixar para que possam... link, peraí. Link. Pronto. Aqui está o link. Este link você acessa lá, o canal do YouTube do Nupod, quinta-feira, das 11 à 1 da tarde, com o Rafael de Jorge. Mas também nos perfis de rede que tenho, estarei publicando amanhã, quarta-feira, e quinta-feira também pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, também estarei publicando.
Então, professor, aí vai ficar gravado no YouTube, porque de meio-dia a gente tem aula de economia e a gente acha que não vai. Vai, mas não é obrigado aí não, senhorita. O canal do YouTube é um canal aberto, inclusive já amigos professores já convidaram os estudantes da Federal, os estudantes de outras faculdades, enfim, não é obrigado aí não. Pode ficar tranquilo. Seria obrigado se fosse aqui no horário da aula, aí sim. Mas como não é no horário da aula, não tem obrigação nenhuma. Se não quiser nem assistir, nem assiste. Não tem problema não. O canal é o canal do grupo de pesquisa aberto a todos os estudantes de qualquer universidade no mundo, pública ou privada, porque é um canal do YouTube, não é aqui da UEPB, ainda bem. Dúvidas, inquietações, manifestações? Se não, encerramos por aqui, por hoje.